aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui no 6º ano para uma aula de matemática e eu voltei, a professora Marita, esse mês de setembro aqui a gente vai estar juntinho em algumas aulas, tá bom? Muito bem. Na aula anterior, antes da aula anterior, a gente precisa passar alguns recados, né? Quais são os recados? São recados bem importantes e eu quero que vocês prestem bastante atenção. O primeiro recadinho é para aqueles que estão acessando o Classroom, precisam fazer o item 1, que é a atividade obrigatória. Fazendo essa atividade obrigatória, vocês garantem a frequência de vocês, ok? Se tiverem dúvida na atividade, vocês podem interagir com o professor de vocês lá no mural, beleza? Mas para aqueles que não estão fazendo as atividades pelo Classroom, estão assistindo as aulas pela TV apenas, e estão buscando as atividades na escola, precisam ir lá devolver essas atividades para que a frequência de vocês seja contabilizada. Tudo bem? Bom, na aula anterior, a gente aprendeu sobre os quadriláteros, a gente fechou as nossas aulas sobre quadriláteros, certo? Mas, na aula de hoje, a gente vai continuar falando dos quadriláteros, onde a gente vai localizar pontos no plano, ampliar e reduzir esses quadriláteros. Bom, vamos pensar um pouquinho. O que é ampliar? Vamos definir, vamos colocar os conceitos das palavras, tá bom? O que é ampliar? Ampliar é quando eu aumento. Reduzir é quando eu diminuo, ok? Só que a gente vai fazer isso, essa ampliação e essa redução, com os lados desses quadriláteros. E aonde isso? Quem que vai ser o nosso norte? Quem vai orientar a gente nisso? O plano cartesiano. Mas, professora, o que é plano cartesiano? Vamos lembrar também de um conceitinho. A gente sabe que a gente tem algumas coisas que são conceitos básicos da geometria, que são chamados de entes geométricos. O ponto, a reta, e dentro da reta a gente consegue dividir em semirreta e segmento de reta. E nós temos o plano. Muito bem. E mais lá para frente, numas aulas aí próximas, logo, logo, a gente vai ver também as figuras espaciais. Então, também tem um espaço. Mas, muito bem, plano cartesiano. Por que ele recebe esse nome? Sabe quem que deu esse nominho para ele? René Descartes. René Descartes organizou as ideias dele utilizando um par de coordenadas. Por isso que é chamado de plano cartesiano, porque vem de Descartes. Então, aonde ele organizou? Bom, mas professora, eu sei que o plano cartesiano é uma coisa assim, que tem uma reta na horizontal que cruza com uma outra reta na vertical. Muito bem. Isso aí divide o meu plano. E aí esse plano, né, chamado de cartesiano, porque a gente consegue localizar os pontos nesse plano. Professor, então quer dizer que cada pontinho deste plano cartesiano tem um endereço? Isso mesmo. Mas como que é esse endereço? Lembra que a professora Neumar já falou bastante com vocês. A gente olha primeiro a horizontal, depois olha a coordenada do eixo vertical. Tudo bem? Mais para frente vocês vão aprender que esses eixos recebem nomes especiais. Mas fica aí a curiosidade. Para quem quiser já pode ir pesquisando sobre isso. Muito bem. E aí, para a gente começar a nossa aula, vamos fazer um esquenta? Então, tá bom. Esse esquenta está perguntando assim, ó. O que você faria por primeiro para conseguir triplicar o paralelogramo? Bom, aqui a gente tem vários conceitinhos, né? Por exemplo, triplicar. O que essa palavrinha está querendo me dizer? 3 vezes. Tudo que eu vou triplicar, eu vou pensar em 3 vezes, ok? Já estou dando umas dicas aí para vocês poderem responder as próximas perguntas. Agora, paralelogramo. O que define esse quadrilátero como paralelogramo? Lembra da aula anterior? Olha lá, paralelogramo. Eu tenho pares de lados paralelos. Então, aqui, ó, esse lado com esse lado formam um par de lados. E eles estão paralelos, ou seja, eles estão numa condição onde eles não vão se encontrar. Se eu prolongar aqui, ó, até o infinito, eles não vão se encontrar, por isso que são paralelos. Aqui eu tenho outros 2 pares de lados, também paralelos, por isso que é chamado de
paralelogramo, ok? Mas vamos à pergunta? O que você faria por primeiro para conseguir triplicar o paralelogramo? Você encontraria as coordenadas primeiro? Você calcularia o perímetro primeiro? Perímetro é a soma dos lados. Ou você calcularia a área? Letra A, letra B ou letra C? Um tempo para vocês. E aí, galerinha, conseguiram fazer? Tenho certeza que sim. A primeira coisa que eu tenho que fazer para eu conseguir triplicar os lados desse paralelogramo é encontrar as coordenadas, né? Lembra que a professora Neumar já trabalhou isso com vocês? Bom, como eu disse, a gente vai trabalhar as coordenadas como? É um par, não é um par? Porque tem duas informações. Ah, professora, eu lembro que quando a gente vai dar o nosso endereço, a gente precisa ter pelo menos duas informações. Porque se eu falo para vocês assim, a professora mora na Rua das Flores. Muito bem, mas o que vocês vão me perguntar? Qual o número? Então eu preciso ter duas informações no mínimo para eu conseguir achar o endereço, né? O ponto onde a casa da professora está localizada. Aqui no plano cartesiano também é a mesma coisa. A gente precisa para localizar esse pontinho aqui do vértice, esse pontinho, esse pontinho e esse pontinho, eu preciso ter duas informações. Ah, mas professora, eu não posso pegar a vertical primeiro e depois a horizontal? Não. Sabe por quê? Vamos lembrar, lembra uma aula que a professora deu para vocês falando sobre unidade de comprimento? E contou toda a história da matemática lá sobre unidade de comprimento? E falei para vocês que essas unidades, essas organizações matemáticas, elas precisam ter um padrão, porque a matemática é uma linguagem universal. E aí, se eu falo aqui no Brasil, eu falo que o ponto está localizado nas coordenadas 2 e 3, o mundo inteiro da matemática sabe que 2 é na horizontal e 3 é na vertical, certo? Precisa existir este padrão. A matemática ela é feita de muitos padrões e como é uma linguagem universal, como a professora já falou, esses padrões precisam ser organizados de forma que o mundo inteiro entenda o que está sendo dito, ok? Muito bem, então eu vou primeiro encontrar as coordenadas, certo? Agora, o que você faria primeiro para conseguir triplicar o paralelogramo? Encontrar as coordenadas. Resposta certa é a letra A. Vamos encontrar essas coordenadas? Bom,
Eu vou dar um tempinho aí para vocês poderem colocar as coordenadas nesse desenho, beleza? E aí, conseguiram localizar? Facinho, né? Se seguiram a dica que a professora deu, que é sempre horizontal primeiro e depois vertical, fica bem fácil. Vamos lá, ó. Olha lá, vou pegar este ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele tá onde? Tá na origem. Ah, se ele tá na origem, é onde tudo começa. E a gente começa a nossa contagem pelo número 0. Lembra do conjunto dos números naturais, que é o conjunto que serve para a nossa contagem? Então, começa do 0. Então, esse ponto aqui, onde é o ponto de encontro dos dois eixos, tem as coordenadas 0 e 0, certo? 0 na horizontal e 0 na vertical, beleza? Muito bem. E esse ponto aqui, ó, coordenada 1 e 3, olha lá, 1 na horizontal, subiu até o 3 da vertical. Ah, então o endereço desse ponto aqui, que é o par ordenado deste ponto, é o 1 e o 3, ok? E aqui, ó, ai, professora, aqui tem 4 e 0. Por que tem esse 0? Olha, eu vou chegar no 4 na horizontal e eu subi e desci para algum lugar? Não, continuei no eixo. Quando eu continuo no eixo aqui da horizontal, então a minha coordenada do eixo vertical é 0, porque não subiu nem desceu para lugar nenhum. Beleza? Professora, subir e descer? Ah, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando vocês estiverem lá no 7º ano, vocês vão entender que subir e descer no plano cartesiano é possível, porque a gente vai aprender os números negativos. Muito bem. E esse endereço aqui, ó, 5 na horizontal e subiu até o 3 na vertical, para fechar o meu paralelogramo. Tudo bem? Acharam as coordenadas? Foi facinho, não foi? Vamos prosseguir na nossa aula. Muito bem. Lembre-se que precisamos fazer o quê? Triplicar. O exercício não terminou ainda. Qual a operação vamos utilizar? Divisão ou multiplicação? A professora já deu uma dica lá atrás quando ela leu o exercício. Triplicar, a gente vai fazer o quê? Dividir ou multiplicar? Um tempinho aí para vocês.
E aí, lembraram da dica, né? Bem belezinha. Então, a gente vai fazer a multiplicação. A gente vai usar a multiplicação para poder triplicar. E triplicar é fazer uma multiplicação por 3, certo? Então, a gente vai multiplicar por 3 as coordenadas. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer? Esse par ordenado aqui, multiplicado por 3. Esse par multiplicado por 3. Esse multiplicado por 3 e esse multiplicado por 3. Vamos lá? Vou dar um tempo para vocês fazerem essa multiplicação. E aí, triplicar facinho, né? Tabuada do 3, certo? Então, vamos lá. Então, o 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 3, 0. Ah, então a coordenada que ficou lá na origem, no ponto 0 e 0, não alterou, ok? Vamos ver o outro. 1 e 3, coordenada 1 e 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Tripliquei. Tá vendo? 5 e 3. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 3, 9. Tudo bem? Muito bem. E olha lá, 4 e 0. 4 vezes 3, 12. 0 vezes 3, 0. Então, as novas coordenadas ficam 0 e 0, 3 e 9, 15 e 9, 12 e 0. Vamos ver como é que ficou o nosso paralelograma ampliado. A professora travou a língua dela aqui, né? Então, olha lá, 0 e 0, lembram? Coordenada 0 e 0. Coordenada 12 e 0, que era 4 e 0, virou 12 e 0. Coordenada 15 e 9 e coordenada 3 e 9. Então, olha lá, nosso paralelogramo foi ampliado, aonde os lados foram triplicados. Vamos ver? Olha lá. 1, 2, 3, 4. O que a gente tinha 4 unidades de lado. Passou a ser 12 unidades. Entenderam? Aqui também eu tinha 4 unidades, passou a ser 12 unidades. Então, quando a gente triplica as coordenadas, as medidas dos lados também acabam triplicando. Isto é ampliar. Tudo bem? Muito bem. Então, a gente já viu como que eu localizo o ponto no plano. E a gente já viu como que a gente amplia, certo? Que ampliar é aumentar. Agora, nesse exercício aqui, a professora vai pedir para vocês fazerem o quê? Localizar no plano cartesiano esses pontos, beleza? Um tempo aí para vocês.
E aí, galera, conseguiram localizar os pontos aí no plano? Vamos ler de novo o enunciado? Agora, vou te desafiar a construir um quadrilátero com os vértices sendo as coordenadas 1 e 3, 1 e 2, 7 e 2, 8 e 10, certo? Bom, a professora vai construir o plano cartesiano aqui no quadro para a gente poder fazer juntos, beleza? Então, vamos lá. Plano cartesiano, 2 eixos. Lembram? A gente tem um eixo horizontal e a gente tem um eixo vertical. Tudo bem? A professora já vai adiantar algumas coisinhas aqui para vocês, tá? Que é, por exemplo, o eixo horizontal normalmente é chamado de eixo X. Guardem essa informação aí. E o eixo vertical é chamado de eixo Y. E a gente tem que localizar quais pontos? Vamos olhar lá. 1 e 3. Aquele 1 está na horizontal e o 3 está na vertical. Ai, professora, mas você não colocou aqui os pontos. Ah, então vamos colocar. Lembra que o ponto de encontro é a origem, é o ponto 0. E aí, a gente vai fazer marcações com o mesmo espaço, certo? Fiz as marcações aonde essas marcações têm o mesmo tamanhinho e vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesma coisa para o eixo vertical. Vou pôr aqui, ó, com o mesmo espaço, tá vendo que tem o mesmo tamanhinho? Não pode ser tamanho diferente. E a gente vai enumerar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora ficou fácil de localizar, não ficou? O nosso primeiro ponto lá é quem? 1 e 3. Então, 1 na vertical, vou subir até o ponto 3, olha lá. 1 e 3. Aqui está o meu ponto, 1 e 3. Qual era o outro? 1 e 2. Ah, então eu continuo aqui no 1, só que agora eu vou subir só até o 2. 1 e 2. 7 e 2. Então eu venho aqui no 7 e vou subir até o 2. Localizado o ponto 7 e 2. E o ponto 8 e 10? 8, vou subir até no 10. Deixa a professora me guiar aqui. Então lá, 8 e 10. Estão localizados os pontos. O que o exercício está pedindo? Desafiar a construir um quadrilátero. Vamos ver se é um quadrilátero mesmo? Olha aqui, ó. Vamos construir aqui com a professora, ó. Um lado, para ser quadrilátero tem que ter quantos lados? 4 lados. 2, 3, 4. Então, eu tenho um quadrilátero. Conseguiram chegar nesse desenho? Fizeram esse desenho aí no caderno de vocês? Tudo bem? Vamos ver então aqui como é que ficou no nosso slide? Olha lá, localizei os pontos, certo? E construí o quadrilátero. Muito bem. E agora? O que o exercício vai me pedir, hein? Veja lá, ó. Um outro desafio. Represente a redução de 1/4 do triângulo, gente. Ô, professora, você errou na digitação aqui, ó. É 1/4 do quadrilátero. Esqueça aqui, ó, não é triângulo escaleno. Para ser triângulo escaleno, teria que ter o quê? 3 lados. Só que como tem 4 lados, é um quadrilátero. A professora errou a digitação aqui. Ai, meu Deus, passou. Mas pode ter certeza que lá no Classroom vai estar corrigido, tá bom? Muito bem. Então, eu vou reduzir 1/4, certo? O que é reduzir 1/4? É dividir por 4. Então, um tempo aí para vocês poderem fazer a redução das coordenadas, tá bom?
E aí, pessoal, dividiram por 4? Vamos relembrar a divisão de número decimal por 4? Opa, número decimal por 4. Vamos relembrar divisão de número decimal fazendo essas divisões por 4, beleza? Quais divisões? 1 e 3, então 1 dividido por 4, 3 dividido por 4. 1 dividido por 4, 2 dividido por 4, porque a gente quer reduzir, e reduzir é diminuir em 1/4, beleza? Muito bem. Então, vamos lá? Acompanhe aqui a divisão da professora, tá bom? Vou fazer a divisão aqui. Então, olha lá. 1 vou dividir por 4. Essa divisão vai servir para essa coordenada aqui, tudo bem? 1, eu consigo dividir 1 por 4? Professora, o 4, ele cabe menos de 1 inteiro, menos de uma vez inteira ali naquele 1, não é verdade? Eu não consigo colocar 4 dentro do 1, certo? Então, eu preciso fazer o quê? Ir para as casas decimais, porque isso aqui vai ser uma divisão onde vai ficar menor do que 1 inteiro. Então, vamos lembrar, esse 1 é um 1 de unidade, né? Tá na ordem das unidades. Qual é a ordem que vem depois da vírgula? Eu tenho os décimos, centésimos, milésimos. Lembra lá das nossas aulas de divisão? Então, se eu coloco um 0 aqui, eu estou começando a trabalhar na casa dos décimos. E aí, quem separa a parte inteira dos décimos é a minha vírgula. Então quer dizer que o 4 no 1, ele cabe nenhuma vez inteira. Por isso que quando a gente tem aquela velha história, né? Coloca o 0, põe 0, por causa disso, porque a gente vai começar a trabalhar com unidades menores do que o inteiro. 10 dividido por 4. Agora ficou fácil, né? 10 décimos dividido por 4 vai dar o quê? 2 décimos. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Consigo continuar essa divisão? Consigo. Agora eu vou para a casa dos... para a casa dos centésimos. Então, se eu pôr um 0 aqui, ó, aqui eu não estava na casa dos décimos, então agora eu vou para a casa dos centésimos. 20 centésimos dividido por 4 vai dar 5 centésimos. Por quê? 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então quer dizer que eu dividi 1 por 4, vai ser 0,25. Professora, eu lembrei, sabe do quê? Moedas de 25 centavos. Se eu pegar 25 centavos mais 25 centavos mais 25 mais 25, juntar todas essas moedinhas de 25 centavos, eu vou ter o quê? R$1. Então, 1 dividido por 4 é 0,25, ok? E 3 dividido por 4, quanto será que vai ser? 3, vou dividir por 4. Mesma coisa, ó, o 4 não cabe nenhuma vez inteira ali. Então, eu vou pôr o 0, e quando eu acrescento esse 0, eu estou na casa dos décimos, então eu vou trabalhar na casa dos décimos. 30 dividido por 4 vai dar quanto? 7. 7 vezes 4, 28. Então, 30 menos 28, 2. Vou continuar a divisão. Ponho ali, estou indo para a casa dos centésimos. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Nossa, professora, deu 0,75. Sabe o que eu lembrei? Da aula da professora Neumar e da professora Giane. Lembra que elas falaram sobre porcentagem? Quando a gente fala em 3/4, lembra que é a mesma coisa que 75%? E que é a mesma coisa que 0,75? Nossa, todas as aulas se ligam, né, professora? Isso mesmo. Vamos dividir o 2, certo? 2, vou dividir por 4. Professora, 4 não cabe nenhuma vez inteira no 2. Então, eu vou pôr 0 e vou para a casa dos décimos. Como eu vou para a casa dos décimos, então aqui no meu quociente também tem que ir para a casa dos décimos. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20.
Ai, realmente, professor, ó, 2 é metade de 4. Como 2 é metade de 4, então vai ser 0,5. Lembra do dinheiro? Se eu pegar 50 centavos mais 50 centavos, 2 moedas de 50 centavos faz R$1, certo? Então, é metade. Metade de 4 é 2, então é 0,5, beleza? Como é que vai ficar o 8 dividido por 4? Ai, professora, 8 dividido por 4 fica fácil, porque o 4 cabe quantas vezes dentro do 8? 2 vezes. Então, 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Molezinha, né? E o 7? 7, vou dividir por 4. Bom, eu sei que cabe uma vez, porque se fosse 2 vezes, seria o 8. Então, eu sei que cabe uma vez inteira. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, 3. Opa, 3 dividido por 4, a gente já sabe que dá 0,75. Então, se eu continuar minha divisão aqui, ó, na casinha dos décimos, vai ficar o quê? 7. 7 vezes 4, 28. Vou continuar aqui para a casinha dos centésimos. Vai ficar apertado aqui, mas eu acho que dá para enxergar. 1,75. Tudo bem? E o 10? E agora? O 10. Será que a professora cabe um espacinho aqui? 10, vou dividir por 4, certo? 10 dividido por 4. Quantas vezes cabe? 2 vezes inteiras. Então, vai ficar 2, que dá 8. 10 menos 8, 2. Vou para a casinha dos décimos. 20 dividido por 4, 5. Então, vai ficar 2,5. Tudo bem? Fizemos as nossas divisões. Vamos conferir? Vamos conferir aqui com a prof, ó. 7 dividido por 4, 1,75. 10 dividido por 4. Opa, 10 não, 1. 1 dividido por 4, 0,25. 2 dividido por 4, 0,5. E 3 dividido por 4, 0,75. Tá igual as contas que a gente conferiu ali no quadro, que a gente fez no quadro, não tá? 8 dividido por 4, 2. 10 dividido por 4, 2,5. 1 dividido por 4, 0,25. E o 2 dividido por 4, 0,5. Olha como é que vai ficar a redução do nosso quadrilátero. Então, olha lá. A coordenada 0,25 e 0,5. Ah, professora, mas como é que você faz para encontrar aqui 0,25? Eu sei que 0,25 é eu pegar o inteiro e dividir em 4 partes. Então, se eu olhar aqui, ó, é como se eu estivesse dividindo metade da metade. Estou achando 0,25. Metade, 0,5. Então, aqui eu tenho o ponto 0,25 e 0,5. Foi um desafio esse exercício, né? E aí, aqui, ó, aqui é o ponto 0,25, continua aqui, só que agora no 0,75. Ah, então, peraí, professora, vamos pensar aqui uma coisa. Um inteiro, se eu dividir em 4 partes, cada partezinha 0,25, ok? Isso. Então, para eu achar o 0,75, eu vou ter que contar 3 dessas partezinhas. Então, é quase lá no 1, tudo bem? Aqui, 1,75, então, ó, é quase chegando no 2. 1,75 e 0,5. E aqui eu tenho o 2 e o 2,5 que fica ali na metade. Então, com isso, a gente fez a redução, tá bom? A professora vai dar um tempinho para vocês copiarem essa resposta, porque é bem importante esse exercício.
E aí, galera, copiaram? Lembra de ter sempre o caderno de vocês em dia, porque quando as aulas retornarem, né? Quem que sempre dá essa dica para vocês? Ah, o professor Fabiano, eu já vi na aula dele ele dando essa dica. E a professora Marita vai reforçar essa dica, tá bom? Deixe o caderno de vocês em dia, porque quando as coisas se normalizarem, né, vocês vão mostrar para os professores, ou quando vocês estiverem fazendo um meet com os professores, mostra o caderno de vocês lá organizadinho, tudo em dia, beleza? Muito bem. Essa aula, a gente aprendeu o quê? A gente praticou localização de pontos no plano e construção de quadriláteros nesse plano. Além da construção dos quadriláteros, a gente ampliou e reduziu, não é verdade? E na próxima aula, o que a gente vai fazer? Ah, a gente vai continuar falando sobre plano cartesiano, localização de pontos e ampliação e redução de quadriláteros. Beleza? Beijo bem grande, se cuidem, fiquem em casa, que logo, logo a gente vai estar junto de novo.